Crianças menores de 10 anos, nós temos uma salinha de kids. A Samira vai ficar responsável lá por eles. O vídeo tá no jeito aí, Gabriel? Não? No final a gente passa, então. Tá? Tudo bem. Deixa. Não tem problema. As crianças vão lá com a Samira, mas a gente já inicia. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui, louvando e adorando ao Senhor. Vocês me ouvem bem? O volume está ok aí? Essa semana, todo mundo que eu encontrava, eu pedia para orar por mim, porque é a primeira vez que eu vou pregar aqui no culto. Então, se você orou por mim durante a semana, continua aí. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra que vai falar sobre 3 aspectos muito importantes da nossa vida. Vou falar sobre fé, razão e sentimento. E acho que esses 3 aspectos, todos nós convivemos com eles, né? Então, quem aqui tem fé? Acredito que todo mundo, amém? Se você está sem fé, hoje você vai sair daqui cheio de fé, amém? Razão. Quem tem razão? Geralmente as mulheres, né? Mas aqui, quando eu digo razão, não é razão de estar certo. É a razão lógica das coisas, né? E sentimento, todos nós sentimos, né? Nós sentimos medo, nós sentimos felizes, nós sentimos alegres, nós sentimos tristes. Então, são 3 aspectos que eles estão todos os dias conosco. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu queria começar lendo um texto de Mateus. E ontem, enquanto eu preparava essa palavra, eu percebi que eu escolhi muitos versículos. Eu acho que, para eu não errar, eu falei, vamos ler a Bíblia, né? Que aí não tem erro. Amém? Você consegue colocar aí o de Mateus 14, Gabriel, por favor? A gente vai começar lendo Mateus 14, a partir do versículo 22, se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar, mas a gente vai estar aqui na tela também. Então, qual que era o contexto aqui? Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, que era o milagre da multiplicação dos pães. Então, os discípulos que estavam com ele tinham acabado de presenciar um grande milagre junto a ele. E aí a gente vai ler aqui, né, a partir do 22, né? Isso. A partir do 22, vamos ler juntos. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Então, vamos fazer uma pausa aqui, porque, como eu falei, eles tinham acabado de presenciar um grande milagre junto a Jesus. Aí Jesus manda eles atravessarem de barco, vai para o monte orar, e aí eles estavam lá no barco, e aí, de repente, eles veem algo andando sobre as águas, e qual que foi o sentimento deles? Medo. Mesmo eles acabando de presenciar um milagre. Então, aqui, o sentimento deles foi de medo. Então, eles chegaram a gritar. É um espírito, e eles estavam com medo. Então, seguindo aqui no versículo 27, mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Então, aqui, quando Jesus fala que é ele, eles, de certa forma, se acalmam, mas Jesus ainda gostaria de uma prova. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala: Vem. Aí fica tudo mais fácil, né? Quando a gente ouve Jesus falando vem, ele vai. E ele, de fato, começa a andar sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro começa a andar sobre as águas. Mas agora, para a gente pensar aqui sobre esse tema e sobre essa passagem, pensando na nossa lógica humana, na nossa razão humana, é possível andar sobre as águas? Não é possível andar sobre as águas. Mas Jesus falou, vem. E Pedro, obedecendo a Jesus, começou a andar sobre as águas. Só que aí o que acontece a partir do versículo 30? Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Mais uma vez, medo. E aí entra o sentimento de Pedro. E começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então Pedro, ele era pescador, a gente conhece a história. Ele conhecia os perigos do mar, ele conhecia o perigo dos ventos fortes, daquele mar revolto. Então, pensa, na hora que ele dá um passo de fé obedecendo a Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas na hora que ele começa a pensar, pô, o vento está forte, esse mar aqui está revolto, o que gera nele? Medo. E ele começa a submergir. Só que, glória a Deus, que ele ainda tinha uma porção de fé, que ele diz, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe, ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, aqui é um claro exemplo desses três aspectos. Pedro teve fé, caminhou sobre as águas. De repente, ele começou a usar a razão dele e entender que aquilo ali era extremamente perigoso. Essa razão dele gerou o que nele? Medo. Sentimento, medo. O que aconteceu? Começou a afundar. Então, assim, eu queria que a gente começasse tendo essa certeza. Toda vez que a razão e o sentimento tomar o lugar da fé, você vai afundar. Isso é certo na nossa vida. Toda vez que a gente está caminhando no sobrenatural, caminhando por fé, a gente não pode deixar a nossa razão humana e os nossos medos tomar o lugar da fé, porque senão a gente vai afundar, a gente vai parar no meio do caminho. E esse exemplo aqui de Pedro, ele é claro com relação a isso. Então, eu queria que você guardasse, está aqui o slide, eu queria que você guardasse essa frase no seu coração, porque a vida vai nos trazer muitas situações onde a gente vai começar a raciocinar, a gente vai usar a nossa lógica, a gente vai usar a nossa razão para entender que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali pode dar ruim, pode matar a gente, isso vai gerar um medo na gente e a gente vai afundar. Então, que a gente entenda sobre a ordem das coisas, né? Hoje a gente vai falar sobre fé, razão e sentimento, e são três aspectos que a gente convive, que não dá para viver sem um, sem outro, mas a gente precisa colocar as coisas no lugar certo, amém? Vamos avançar aqui. Eu queria usar mais um exemplo bíblico com relação ao sentimento e como nós somos provados e como nós somos tentados no dia a dia, né? Lá em Mateus 4, a partir do versículo 1, deixa eu ver se eu guardei aqui. Mateus 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse, Tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui, qual que era o sentimento de Jesus? Fome. Ele estava com fome. 40 dias jejuando, ele estava com fome. Esse sentimento de Jesus é um sentimento
falso? Não, é um sentimento legítimo. Estava com fome mesmo. Então, o que o diabo tenta fazer? Ele tenta usar de um sentimento legítimo para que Jesus desvie do propósito, né? Então, assim, infelizmente, irmãos, Satanás conhece os nossos enganos, as nossas fraquezas e tudo aquilo que a gente está sentindo. E, às vezes, a gente está sentindo coisas legítimas, né? Não tem como não sentir tristeza mediante a perda de um parente, não tem como a gente não sentir medo mediante uma situação que pode ser perigosa. Mas o que a gente precisa entender é que esse sentimento que a gente está, ele não pode ser o fundamento do que a gente faz na nossa vida. Então, aqui, Jesus estava sentindo fome, ele estava sentindo fome mesmo. Mas o que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui ele segue. Então, o diabo o levou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em tuas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, muitas vezes, aqui o diabo estava tentando usar da própria palavra contra Jesus. O diabo conhece até a palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de engano, porque, às vezes, a gente acha que a própria palavra é o que vai sustentar a gente naquele período. Então, por que a gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento que a gente está? Porque o sentimento que a gente está vai querer alimentar a nossa carne. E, muitas vezes, não é isso que Deus quer para a gente. Então, não adianta, irmãos. Se a gente entrar no engano, é certo. Entrou no engano, pecou, vai se dar mal. A fé precisa vencer. Então, o que Pedro falou para Jesus quando Jesus estava indo para a cruz? Poupa-te a ti mesmo. E Jesus vira para Pedro e fala, aparta-te de mim, Satanás. Qual que era o sentimento de Jesus ali na hora? Um sentimento de angústia, um sentimento de medo. E Pedro vem com um conselho aparentemente bom, né? Poupa-te a ti mesmo, você não precisa passar por isso. Mas ele precisava passar por isso. Então, ali ele repreende Pedro, inclusive chamando Pedro de Satanás. Por quê? Porque se ele poupasse a si mesmo, ele não cumpriria aquilo que ele foi chamado. Amém? Então, que a gente possa ter esse entendimento sobre o que a gente precisa fazer. A gente não pode ser movido pelos nossos sentimentos. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a razão, porque, falando um pouquinho de mim, eu sempre fui um cara muito racional. Todos os problemas que eu tinha na minha vida, eu tentava racionalizar aquele problema, tentava entender aquele problema, para poder resolver. E não está errado a gente ser racional. Nós devemos ser racionais. Mas qual que é o fundamento da nossa racionalidade? O fundamento tem que ser a fé. A fé precisa ser o fundamento de tudo. Então, a razão, ela cria o mapa de acordo com a fonte que alimenta. Então, o que a gente precisa ter muito claro na nossa mente? A fé é o fundamento, a razão é um instrumento, a gente tem que ter racionalidade, né? A palavra diz que a gente precisa prestar um culto racional. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Não é algo irracional. A gente não está aqui sem entender. A nossa fé ela não é irracional. Mas qual que é o fundamento dessa razão? O fundamento tem que ser a fé. E o sentimento é a resposta. Então, a gente precisa entender que a gente precisa colocar essas três coisas no lugar na nossa vida. A gente precisa colocar a fé como fundamento, a razão como instrumento e o sentimento é a resposta. A gente vai se sentir feliz, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir alegre, mas o sentimento não pode ser o que move a gente. Então,
Isso precisa estar muito claro aqui. Volta só um pouquinho, um slide que fala da razão. Aqui, então, a razão nos ajuda a discernir, interpretar, tomar decisões, mas nunca esquecer do que diz em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Nós temos que confiar no Senhor, mas nós não podemos apoiar toda a nossa vida no nosso próprio entendimento, porque às vezes a gente acha que a gente sabe das coisas, às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas se a gente não estiver fundamentado na fé e na palavra de Deus, a gente cai em engano. Amém? Pode passar. E aqui o terceiro slide, que é sobre sentimento. Os sentimentos são respostas emocionais da nossa alma. Então, é muito claro, e tem que ficar muito claro para a gente, que sentimento não é fonte, sentimento é resposta. Tem dia que a gente acorda disposto, tem dia que a gente acorda indisposto. A gente vai deixar de fazer as coisas? Se a gente colocar o sentimento como fundamento, o dia que a gente acorda indisposto, a gente não faz o que precisa ser feito. Então, é muito importante que a gente entenda, sentimento não é fonte. Amém? Amém. E agora eu queria trazer uma reflexão sobre a própria palavra, porque eu acredito que alguns conheçam essa passagem, que diz o seguinte: seja a paz o árbitro do vosso coração. Opa! Então, o que vai guiar o meu coração é a paz. Se eu estou em paz, eu vou. Eu já vi muita gente falando que brigou com o irmão, deixou de falar com o irmão, e aí, quando eu pergunto, mas você perdoou? Eu estou em paz. Eu fiz minha parte. Eu estou em paz. É comum a gente escutar que as pessoas estão em paz. Só que qual o fundamento dessa paz? Você deixou de falar com o seu irmão porque você acha que ele te ofendeu, e você se apoiar dizendo que você está em paz, não significa que você perdoou verdadeiramente. Você sabia que, se você não perdoa seu irmão, seus pecados estão retidos? Porque a palavra diz que Deus perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, é muito fácil falar, estou em paz, eu estou em paz. Eu não fiz nada de errado, estou em paz. Foi ele que errou comigo. Mas é muito perigoso isso, porque quando a gente se coloca nesse lugar de eu estou em paz, então está tudo bem, se o nosso fundamento não for a palavra de Deus, se o nosso fundamento não for a fé, a gente pode cair no engano. E o engano vai nos levar a afundar. Amém? E lá no Salmo 42, versículo 5, o salmista estava em um momento extremamente espiritual. Por quê? O que ele diz? Tem esse salmo aí? Fácil, Gabriel? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Quantas vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida? Quantas vezes a gente não entende o porquê estamos passando por aquilo? Mas olha que precioso é a declaração desse salmista. Ele conversa com a própria alma dele. Por que está abatida? Por que está inquieta dentro de mim? Passa para o próximo, por favor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Então, aqui é um ato de fé do salmista. Ele está abatido, a alma dele está abatida, ele muito provavelmente estava passando por tribulações, mas ele é como se ele estivesse dando uma ordem para a alma dele. Por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Então, aqui é um claro exemplo de um salmista que simplesmente ele não deixou de acreditar em Deus pelo que ele estava sentindo. Ele claramente aqui, ele estava com a fé dele como fundamento e ele não deixou que o sentimento que ele estava sentindo invertesse as ordens das coisas. Então, que a gente possa ter esse mesmo coração e esse mesmo entendimento. Vai ter dia que a gente não vai entender o que a gente está passando, vai ter dia que a gente não vai entender por que estamos passando por aquilo. Não fiz nada de errado, eu sou bom, ajudo as pessoas, todo mundo se levanta contra mim, eu não entendo por que isso está acontecendo. Então, a gente não pode ser movido por esse sentimento, a gente precisa conversar com a nossa alma. Por que está abatido? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei. Então, ainda falando sobre sentimentos, quando Jesus está no Getsêmani, ele faz uma oração 3 vezes, que é muito conhecida, e ele diz assim: se possível for, passa de mim esse cálice. E ele chega a dizer o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte. Olha o nível, imagina o nível de angústia que Jesus estava sentindo. Para ele falar que a alma dele estava angustiada até a morte, era algo muito profundo que ele estava sentindo naquele momento. Ele estava com um sentimento assim, realmente muito forte, muito quebrantado. E era um sentimento legítimo, assim como a fome, quando ele estava no deserto. É um sentimento legítimo? Sim. Diante da circunstância, é um sentimento legítimo. Mas e diante da promessa? Diante da promessa, não. Então, eu não gostaria que essa pregação invalidasse nada do que vocês possam estar sentindo ou possam já ter sentido. Porque, muitas vezes, o que a gente está sentindo, a nossa alma está abatida, muitas vezes é legítimo o que a gente está sentindo, diante das circunstâncias das quais a gente está vivendo. Mas, diante da promessa de Deus, não é isso que o Senhor quer. A gente cantou aqui agora há pouco, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Então, assim, esse louvor diz que, ainda que a gente não esteja vendo o resultado, ainda que a gente não esteja colhendo o resultado, a gente tem que se alegrar, porque a gente tem uma promessa de vida eterna, e essa promessa não é para cá, não é para uma prosperidade física. Claro que Deus quer o melhor para a gente, mas a gente precisa se alegrar na promessa eterna de vida eterna que Ele tem para a gente. Amém? Então, toda vez que você estiver sentindo uma tristeza, toda vez que você estiver sentindo algo ruim, não invalide o seu próprio sentimento. Eu acredito que o seu sentimento é legítimo, mas faça-se essa pergunta: esse sentimento diante das circunstâncias, ele é legítimo, mas talvez diante da promessa, não. Deus não quer que eu fique nessa cama, Deus não quer que eu fique chorando, Deus não quer que eu deixe de fazer a obra dele porque eu acordei triste, ou porque o irmão me magoou, ou porque o outro falou comigo de um jeito errado. Então, toda vez que você tiver com um sentimento, ainda que ele seja legítimo, lembra-se esse sentimento legítimo, se ele é legítimo diante da promessa. Amém? Eu vou ler mais um texto aqui. Agora a gente vai voltar lá para Gênesis. Deixa eu só tomar uma água aqui, só um minutinho. Gênesis 17, a partir do versículo 16, que é uma passagem bem conhecida, mas que eu acredito que ela exemplifica bem esses 3 aspectos da nossa vida, sobre fé, sobre sentimento, sobre razão. Gênesis 17, a partir do 16. Vamos lá. Aqui. E eu a abençoarei, e te darei também um filho dela, e a abençoarei, e ela será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho àquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que o tenho abençoado, e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado no próximo ano.
Então, aqui, Abraão estava tendo uma conversa com Deus. E Abraão já estava próximo de 100 anos. Ele tinha recebido uma promessa de que ele seria pai de multidões. Mas pensa, com 100 anos, ele já velho, a esposa já velha, e nada de vir um filho através da vida de Sara. Então, ele disse a Deus que Ismael possa viver diante de ti. E, para quem não conhece a história, Ismael é filho de Abraão, mas Ismael não é o filho da promessa. Ismael é o filho que Abraão teve com a serva a pedido da esposa dele. Então, a esposa de Abraão, vendo que eles já estavam na velhice, falou, bom, se eu não posso ter filho, deita com a serva e tenha filho. E aqui Deus diz, e quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente, 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. E não sei se você sabe, mas Ismael, depois de um tempo, ele foge, ele não vive mais com Abraão, mas toda a descendência de Ismael é o que a gente conhece hoje como os árabes e os muçulmanos. Então, você vê que até a promessa de Deus aqui sobre multiplicar excessivamente e fazer deles uma grande nação é uma promessa que se cumpre, porque hoje metade da população humana é árabe, é muçulmana. Então, essa descendência de Ismael, ela, de fato, a promessa de Deus se cumpriu. Mas Deus fala o seguinte, mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará nesse tempo determinado. Então, aqui Deus estava tendo uma conversa com Abraão e ele precisava que Abraão e Sara exercitassem a fé deles. Mas na razão de Sara e na razão de Abraão, aquilo ali já não seria mais possível. Então, indo um pouquinho adiante, em Gênesis 18, a partir do 9, eles estavam conversando e eles lhe disseram, onde está Sara, tua esposa? E ele disse, eis que está na tenda. E ele disse, eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade. E cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Então, aqui, essa linguagem da Bíblia nos mostra que, pelo fato deles já estarem em uma idade avançada, eles já não faziam mais o que tem que se fazer para ter filhos. Então, no versículo 12 vai dizer, por isso, Sara riu dentro de si, dizendo, depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu, dizendo, é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então, aqui, eu quero que a gente faça essa reflexão. Na lógica humana, na razão humana, onde eles já estavam avançados em idade, onde eles já não tinham mais prazer um no outro, seria possível ter um filho? Na lógica humana, não. Mas há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu creio que é tempo da gente... É tempo da gente parar de dizer que as coisas são difíceis para a gente. Se aquilo que a gente está caminhando, se aquilo que a gente está buscando é promessa do Senhor. Se a gente recebeu uma promessa do Senhor, não é difícil demais. A gente tem vivido um tempo, tenho conversado bastante com a minha esposa sobre esse tempo novo da nossa igreja. Dá frio na barriga, dá frio na barriga, mas isso aqui é promessa do Senhor. A gente precisa parar de dizer que isso aqui é difícil. Então, é o Senhor que está no controle. E aí, aqui, Deus dá a promessa sobre Isaque, né? Deus já tinha dado o nome que seria, ele já tinha estabelecido um pacto com Isaque. E aí, a gente avança na história, e Sara, de fato, engravida, tem um filho, se chama Isaque, e eles vivem felizes para sempre? Mais ou menos.
Isaac está lá vivendo, é o filho da promessa, que maravilha, muito bom, legal, a promessa de Deus se cumpriu na vida deles, eles estão vivendo feliz, mas de repente Deus chega para Abraão e pede uma coisa um pouco inesperada. Vamos ler a partir do 22, versículo 2. E Deus diz a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Simplesmente Deus pediu para Abraão, que esperou mais de 100 anos, que recebeu uma promessa, que estava feliz da vida ali, tendo filho, simplesmente Deus pede para ele pegar o filho e matar, falando em termos práticos. Leva seu filho e o sacrifica. E aqui, no versículo seguinte, Abraão não tem nenhuma lamentação, nenhum questionamento. Por que, Deus? Não estou entendendo. Não estou sentindo de fazer isso. Não senti paz de fazer isso. O versículo seguinte já é o seguinte: e Abraão levantou-se cedo de manhã. Meu Deus, quem levanta cedo para matar o filho? Senhor, misericórdia. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e meu menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e os dois foram juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para oferta queimada? Imagina ouvir isso do seu filho. Você está subindo o monte para sacrificar o seu filho pergunta: onde está o cordeiro? Mas a fé de Abraão diz que ele responde para o seu filho: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão, estendendo a sua mão, e tomou a faca para imolar o seu filho. E naquele instante, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a mão sobre o teu menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E essa passagem é muito forte, porque quem tem fé, imagina Abraão subindo a montanha, ele começa a pensar ali na razão, na lógica dele. Meu filho é o filho da promessa. Como que eu vou ser pai de multidões se eu estou indo matar o meu filho? Na razão dele, ele ia parar de subir a montanha, e ele não ia fazer o que Deus estava pedindo, ele ia fazer o que a razão dele achava. E aqui também não fala que Abraão sentiu medo, nem nada disso, mas ele era humano, então a gente entende que provavelmente o sentimento dele ali era um sentimento de medo, um sentimento de agonia. Então, com certeza, pela razão ou pelo sentimento, Abraão não teria feito isso, mas ele tinha fé e ele acreditava no Deus que estava pedindo aquilo. E eu queria contar um breve testemunho aqui da minha vida, que eu acho que, de certa forma, se assemelha um pouco a essa situação de Abraão, porque quando o nosso primogênito nasceu, Samuel, esse menino bonito aqui, 11 anos atrás,
A gente não entendia nada, né? Éramos jovens, estava lá na maternidade, nasceu Samuel, que alegria, aquela adrenalina, coração acelerado. A gente estava feliz que ele tinha nascido, que tinha corrido tudo bem, que legal. Aí a médica chegou para mim e falou assim: olha, ele está com um pouquinho de dificuldade de respirar, então a gente vai levar ele ali, tá bom? Mas sabe aquela adrenalina que você está? Você fala, tá bom, leva lá, não sei, vai levar para algum lugar que vai ficar tudo bem. Daqui a pouco eu vou lá e vou pegar ele. E aí baixou aquela adrenalina, correu tudo bem no parto, ficou tudo bem com a minha esposa. Aí eu fui atrás de encontrar o Samuel. E aí, quando eu fiquei lá perguntando, cadê, onde que ele está? Fui no segundo andar, fui no terceiro andar, e subia, descia, ninguém sabia me falar onde é que ele estava. E eu não tinha entendido que ele ia para a UTI. Aquilo ali estava demorando. Eu achei que ele só ia sair dali, iam colocar aquele arzinho nele ali. Ele tinha nascido, estava tudo bem. Mas não era esse o caso. Demorou algumas horas para eu receber a notícia de que ele estava sendo levado para a UTI. A UTI neonatal. E aí eu lembro que eu demorei um bom tempo para poder entrar lá. Tinha um procedimento, tinha que lavar a mão 3 vezes e explicar que hora que podia, que hora que não podia, e eu estava sem entender nada daquilo. E aí eu lembro quando eu entrei lá, ele estava naquela incubadora, aquela caixinha lá, cheia de coisa, cheia de aparelho, cheio de barulho fazendo, eu não estava entendendo nada. E tudo era muito novo para mim. E eu lembro que eu perguntei para a enfermeira, quando que ele vai sair daqui, né? Quando que eu vou pegar ele e vou levar ele para o quarto? Aí eu lembro que uma enfermeira olhou para a outra assim, e ela falou assim: a gente não sabe se ele vai sair. E eu lembro que eu não conseguia entender por que daquilo, né? Então sentei lá, chorei um pouco, e eu não podia chegar no quarto chorando, porque eu tinha que ser forte para minha esposa. E a gente, toda vez que a gente descia lá no andar da UTI, era um corredor comprido. Eu lembro que toda vez que eu pisava naquele corredor, minha perna tremia de medo de chegar lá e ter uma notícia triste, né? Porque nos primeiros dias a gente chegava, ele não, pelo menos ele não piorou. Dessa vez ele vai ter que fazer não sei o quê. Era só notícia ruim nos primeiros dias. Ele fez uma cirurgia com 3 dias de vida, né? E a gente não estava entendendo o porquê daquilo, e a gente começou a se apegar em Deus, começou a declarar cura, começou a fazer alguns propósitos para isso. Mas eu lembro que teve um momento chave, que hoje eu tenho um entendimento do que aconteceu ali. Lá pelo 4º dia, mais ou menos, ele só vinha piorando. Tem um negócio assim que coloca remédio, que fica umas maquininhas assim de remédio. Ele estava com 2 lotadas. Era sala grave. Ele não acordava, ele ficava sedado, então tinha feito cirurgia. E a gente estava extremamente preocupado com aquela situação, com medo, e a gente começou a se apegar em Deus por conta disso. E eu lembro de uma oração que a minha esposa fez, que me marcou, porque eu lembro que a gente estava orando junto, e ela disse o seguinte: Senhor, o Samuel é muito lindo, eu amo muito ele, eu quero ficar com ele. Senhor, eu quero ficar com ele, me deixa ficar com ele. Mas hoje eu quero dizer que ele é teu, Senhor. Eu quero reconhecer que o Samuel é teu. E eu creio que ali naquele momento Deus falou o seguinte: era só isso que eu precisava ouvir. Agora deixa comigo. Agora eu sou o médico dos médicos. Agora eu vou resolver. E daquele dia em diante, ele ainda permaneceu 19 dias na UTI, mas daquele dia em diante, cada dia saía uma maquininha de remédio, ia tirando intubação, movia de sala, ia movendo para salas mais leves.
E, para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui saudável, bem, completando 11 anos. E eu creio que é mais ou menos isso aqui que Abraão fez. Deus só queria testar o coração de Abraão. A promessa já estava feita. Mas aonde que estava o coração de Abraão? O coração de Abraão estava naquele bem físico, ou o coração de Abraão estava em temer a Deus? E eu creio que essa história que aconteceu com a gente se assemelha nesse sentido, porque Deus queria saber onde é que estava o nosso coração. Eu não entendia muito, não era crente, não conhecia a Bíblia, mas Deus usou minha esposa para declarar o que ele precisava ouvir. Ele precisava ouvir que o Samuel era dele, e daí em diante ele cuidou de tudo, amém? Então eu queria pedir, irmãos, que hoje que a gente colocasse todo o sentimento que a gente esteja sentindo hoje, tudo que a gente pensa que não vai conseguir porque é difícil, tudo aquilo que a nossa razão, que a nossa lógica humana leva para um lugar de ser impossível, que a gente invertesse as ordens das coisas, que a gente colocasse a fé em primeiro lugar, que a gente caminhasse por fé, que a gente prestasse um culto racional e que o sentimento fosse simplesmente a resposta disso que a gente está vivendo. Mas a gente não pode deixar de estar fundamentado na fé que a gente tem. E fé, não estou falando de pensamentos positivos. Eu quero um carro novo, quero uma moto nova, quero mais dinheiro. Quando eu digo fé, é fidelidade em Deus, é de saber que Deus tem o melhor para a minha vida. Então, eu queria que a gente fechasse os olhos nesse momento e que a gente pudesse se render ao Senhor, porque eu creio que é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que a gente fique raciocinando, pensando, pensamentos a milhão. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu não sou capaz, isso está muito difícil, eu estou muito triste, me magoaram, fizeram isso comigo. Ele não quer nada disso. Ele quer que a gente se renda a Ele. Ele quer que a gente coloque a fé em primeiro lugar e que a gente possa desfrutar do que Ele tem para a gente. Porque se a gente for movido pelos nossos sentimentos, irmãos, a gente vai afundar. Mas se a gente permanecer com os nossos olhos em Jesus, a gente vai viver do sobrenatural, a gente vai andar sobre as águas, a gente vai provar do sobrenatural de Deus, porque a gente faz as nossas casas de fé semanalmente, a gente escuta tanta história difícil, tanta luta, tanta batalha, e a gente vai continuar tendo essas batalhas, irmãos. Mas o único jeito da gente passar por elas é andando no sobrenatural, é andando sobre as águas. Então, que nessa noite a gente se renda ao Senhor, que a gente peça para Ele: Senhor, me ensina a racionalizar as coisas da maneira que o Senhor quer, que seja feita a Tua vontade. Assim como Jesus disse: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. A gente não quer passar por batalhas, a gente não quer passar por lutas, mas que seja feita a vontade dEle. É isso que Ele quer ouvir de nós. Ele quer simplesmente ouvir que nós confiamos na vontade dEle. Feche seus olhos e comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu me rendo para que seja feita a Tua vontade nessa noite, Pai. Senhor, que todo sentimento contrário à Tua palavra, Senhor, não venha me paralisar. Que todo sentimento contrário à Tua palavra não venha paralisar nenhum dos meus irmãos, Pai. Senhor, que ainda que a gente acorde amanhã se sentindo fraco, se sentindo com medo, cheio de desafios, cheio de obstáculos, cheio de complicações, onde a nossa razão vai nos provar que é impossível, que é difícil, mas que nós possamos, Senhor, permanecer em fé, que nós possamos continuar acreditando que a Tua promessa vai se cumprir na nossa vida, Senhor. Senhor, nós acreditamos em uma promessa de vida eterna, Deus. Senhor, nós não queremos nada, Senhor, nós não queremos nada que
que seja dessa terra, nós somos passageiros, Pai. Nós acreditamos na Tua promessa, nós acreditamos que nós vamos viver, Senhor, do sobrenatural. Não vai ter explicação para o que a gente vai viver, não vai ter explicação para o que a gente vai provar, pelo que a gente vai desfrutar, Senhor. Ainda que a gente não entenda, a gente lê e não faz sentido, a gente não sente paz, ou a gente sente paz e não deveria estar sentindo, mas que a gente seja movido pelo que a gente crê, que a gente seja movido pela nossa fé, Senhor. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola, seja o nosso guia, Senhor. Senhor, nos dias que a gente não estiver entendendo, nos dias que estiverem obscuros, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra será a lâmpada, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos nos render a Ti nessa noite, Pai. Nós queremos nos render a Ti. Rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei e o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Fique em pé, irmãos. Vamos adorar e louvar ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, nos rendemos a Ti, Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu. A minha vida, Senhor, minha vida dou A Ti, Senhor. rendida a Ti e pra sempre faz em mim o Teu querer. Minha vida a Ti, Senhor, rendida e pra sempre canta. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendida a Ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Faz em mim o Teu querer. Isso é tudo, irmãos. Isso é tudo que Ele quer ouvir de nós.
Ele quer ouvir de nós que O nós teu querer declaramos que faça o querer dele sobre a nossa vida. Irmão, se você ainda não fez isso, Senhor, declare agora que o Senhor faça o querer dele sobre a tua vida, Senhor. Oh, aleluia, nós precisamos, Senhor, de ti, Deus. Oh, Senhor, faz o teu querer sobre nós, Pai. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti, Senhor? Sem ti, sem ti, declare isso. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? Vamos juntos. Eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Vida foi transformada, a minha vida foi transformada. Oh, eu não te troco, eu não te troco. Não há espaço para mais nada. Hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Que faltava em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me presença que faltava em mim, a vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada pelo teu amor. Aleluia. Fomos transformados por ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado porque foi o Senhor que nos achou primeiro, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Nós somos dependentes da tua graça, Senhor. Senhor, se nós estamos aqui, Senhor, é pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nós te rendemos honra, te rendemos glória, Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza sobre nós, Senhor. Chega de nós, tu és santo.
és, santo és. Tu és santo, tu és santo. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou asilo em mim. Se eu perder tudo que tenho, de boca do amor eu falaria. Pois o amor não se come e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero com Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vem, se revela, Senhor. Eu quero conhecer. Revela-se a nós, Deus. Eu quero. Nós queremos mais, Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pode se sentar, a gente já está encerrando. Queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo aqui. Aos que já frequentam as nossas casas de fé, que estão fielmente aqui com a gente, alguns visitantes hoje aqui, sejam todos bem-vindos. Um amigo aqui que eu não via há anos, muito feliz de receber sua família aqui, muito grato mesmo. E antes da gente encerrar, a gente tem um tempo que a gente chama de
tempo de gratidão, que é onde a gente expressa a nossa gratidão a tudo que Deus tem feito. E eu queria ler brevemente aqui a passagem de Paulo em 2 Coríntios, onde ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E eu acho que é sobre isso que eu queria que a gente refletisse, porque Deus se alegra quando a gente faz algo se alegrando nele. Então, quando a gente doa nosso tempo, quando a gente doa algo que para nós poderia ser precioso, Deus se alegra quando a gente faz isso com alegria. Então, aqui a palavra diz que Deus ama um alegre doador, que a gente possa fazer isso não com peso, não com medo da falta, que a gente possa fazer isso com alegria, que a gente possa ofertar na casa do Senhor. Nós estamos começando, somos uma igreja recém-nascida, né? Eu posso dizer assim, nós já estamos regularizando aí a questão do cadastro, estamos vendo um prédio, esse hotel aqui foi uma bênção algumas vezes, mas em nome de Jesus nós vamos ter o nosso lugar. E agradecer a Deus pela vida de cada um que tem contribuído por essa obra, amém? A gente tem uns envelopezinhos aí em cada cadeira, tem também o Pix aqui, se alguém sentir no coração de fazer uma oferta, doar para essa obra. A gente tem sido muito abençoado com tudo que Deus tem feito entre a gente, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. A gente tem firmado cada vez mais os nossos passos em Jesus, e eu sou muito grato a Deus por Ele, por isso que eu oferto com alegria, e que você possa fazer desse momento também com alegria, amém? Vamos louvar enquanto a gente... Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz e diga: Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Ele é. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz e diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga: eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo, 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 tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel, és fiel. Em todo tempo tu és bom. Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Aplauda Ele que é digno. Aplauda Ele que é bom o tempo todo. Aleluia! Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Amém, amém.
Obrigado, irmãos. Agradecer mais uma vez. Antes da gente encerrar, queria só avisar que no próximo sábado, dia 30, encontro de mulheres. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, vai ser incrível. E no próximo domingo estamos aqui. E para quem ainda não nos conhece, tem o slide aí, Gabriel, das redes sociais? Nos siga nas redes sociais. A gente se reúne durante a semana nas nossas casas de fé. Temos 2 aqui em Hortolândia. Uma acontece na quarta, outra na sexta. E logo teremos mais, amém? E todo domingo aqui, por enquanto, né? Mas assim que a gente tiver novidade lá sobre o prédio, a gente avisa. E se você está nos visitando, quiser conhecer, siga as nossas redes sociais. Pode falar com qualquer um dos irmãos aqui para conhecer mais sobre o nosso trabalho. E é isso. Queria abençoar a semana de cada um aqui e que a gente possa ir em paz para casa. Senhor, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome mais uma noite. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor nos manteve até aqui e o Senhor nos guiará para casa, Pai. Senhor, eu quero abençoar a semana dos meus irmãos, que seja uma semana cheia de fé, Pai. Que eles sejam guiados pela fé, que eles sejam guiados pela Tua palavra, que este seja o fundamento dos dias dos meus irmãos, Pai. Que nenhum sentimento, que nenhuma razão humana, Senhor, venha atrapalhar os Teus propósitos. Que eles possam, Senhor, meditar e digerir essa palavra ao longo da semana e que a Tua vontade seja feita, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Conduza cada um dos meus irmãos para casa em segurança e que eles possam desfrutar de uma semana na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos. Na fé eu vou seguindo para o alto. Na fé eu vou com meu Jesus. Diga na fé eu vou. Na fé eu vou com meu Jesus. Diga vencer. Com meu Jesus. Diga vencer. Oh. Diga vencer. Com meu Jesus eu vou. Dá um glória a Deus aí. É assim que nós vamos embora. Na fé. Aleluia.